Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos aqui ao canal Vitor Man, Literatura Fantástica de Terror. Aqui Vitor Machado, boas-vindas a todos, novos e antigos. Os novos eu pediria que se inscrevessem no canal, né? E marque sininho para receber os avisos do YouTube. E para todo mundo eu já pediria aqueles pedidos clássicos, né? Resumidos aqui nessa imagem, acrescidos do novo Hypar. Então, se acresce aos pedidos que a gente já faz sempre. E o like, esse sim, já dá o like logo de saída agora, aqui, para evitar que se esqueça, né? É um fenômeno do YouTube. Toda postagem, qualquer que seja, de qualquer tamanho, de qualquer produtor de conteúdo, o número de likes, likes mais dislikes, né, que é a mesma coisa, dá sempre é sempre muito menor do que o número de views. Então vamos colaborar, por favor, e dá o like logo. Bem, hoje então é interlúdio de terror. Como todo mundo que já é membro do canal sabe, ou seguidor, né, ou membro, esse dia das quartas-feiras, né, hoje é o dia 28 de janeiro, nós aproveitamos para ir narrando clássicos do terror. Clássicos do terror, como tem sido toda quarta-feira, e tá tudo aqui na playlist Clássicos do Terror, é tudo que rola na quarta-feira, interlúdio de terror, tá aqui nessa playlist. E aí nos sábados ele é interlúdio porque ele intercala as postagens dos sábados, que é o projeto Lovecraft. A gente já vem aí, vamos para o terceiro ano, e no primeiro ano a gente esgotou a carreira toda do HP Lovecraft, e desde o ano passado nós estamos no projeto 2.0, onde a gente vem narrando obras compartilhadas entre Lovecraft e amigos, e as obras dos autores do Círculo Lovecraft. Justamente por isso que a postagem de hoje podia muito bem estar num sábado Lovecraft, porque é uma obra do grande Robert Bloch, famosíssimo autor de Psicose, aquele que o Hitchcock levou às telas, né? O Robert Bloch, ele era membro do Círculo Lovecraft. Na época que o Lovecraft ainda estava vivo, ele era um garotão, ele era um menino prodígio lá do grupo, né? E ele viveu por muito tempo e produziu demais para o cinema, para o rádio, para a literatura, para tudo. Mas isso vocês podem dar uma olhada na playlist Robert Bloch, e tem lá muita coisa que a gente já narrou dele anteriormente. E aí tem os detalhes sobre a vida dele, né? Eu não vou repetir aqui na postagem de hoje. Hoje eu vou fazer uma postagem de um conto que eu adoro, eu li muitos anos atrás, e até porque é um assunto que me interessa, eu gosto muito, eu tenho fixação com esse assunto. E o Robert Bloch aparentemente também tem, que vem a ser a figura misteriosa de Jack, o Estripador. Não o primeiro, nem o com o maior número de vítimas, mas certamente o serial killer mais famoso da história. Nem sei dizer se é porque nunca foi descoberto, talvez, não sei, ou pela ambiência sinistra da Londres vitoriana, os crimes aconteceram em 1888. Eu sei que o Jack o Estripador é uma figura praticamente mitológica, apesar de verdadeira, né? Eu inclusive escrevi um conto que eu já postei aqui e já tive muitos comentários legais de seguidores. Eu vou, não custa pôr de novo aqui o link desse conto de minha autoria, que é o Red Jack. É um conto a respeito da minha humilde contribuição para solucionar o mistério do Jack o Estripador. E o Robert Bloch fez a mesma coisa em 1943. Ele escreveu esse conto de hoje, o Jack, o Estripador, seu criado, aquela forma polida de se apresentar, né? Esse conto é magnífico, ele tem um plot twist muito bacana no final, certamente vocês vão gostar. Eu me esforcei, até assunto do meu interesse, eu me esforcei para fazer uma postagem bem legal. Eu espero que vocês gostem, né, desse conto, né? Jack o Estripador, seu criado. Como eu disse, ele foi escrito e publicado em 43 na nossa velha e boa Weird Tales.
Nessa época, o Weird Tales é dos anos 20, né? Ela já estava há décadas publicando horrores e revelando grandes autores para o futuro, como foi o caso do Robert Bloch, foi o caso do Robert E. Howard, foi o caso de um monte. E esse conto, então, ele foi publicado na Weird Tales em 43, já nos anos finais da revista. E vocês, na certa, vão adorar, isso eu tenho certeza absoluta, porque é um conto muito bem sacado, muito bacana. Viram, né, que é do Robert Bloch, poderia muito bem estar no sábado, mas está no interlúdio de horror, está bem colocado também. No sábado que vem, a gente vai seguir o projeto Lovecraft 2.0. Aí, deixa eu conferir aqui na minha programação o que vai rolar no sábado que vem. Ah, sim, muito importante. Vocês sabem que a gente tem aberto frentes, tanto no Interlúdio de Terror quanto nos sábados de Lovecraft, frentes que estão dentro de várias playlists, né, por personagem, não só, ou por autor. Então, por exemplo, a gente esgotou tudo que foi escrito pelo Algernon Blackwood com relação ao John Silence, o detetive do oculto. Agora nós estamos indo atrás de um outro detetive do oculto, que é o Karnak, Thomas Karnak, do Hodgson, também tem playlist. E do Robert E. Howard, um dos autores mais queridos aqui pela comunidade, nós estamos postando obras focadas em diversos personagens que ele criou. Cool, Conan, Bram McMorne, Steve Harrison e por aí afora. Solomon Kane, tudo tem aqui na playlist de Robert E. Howard. E eu vou, no sábado, dar sequência a uma dessas frentes. Não vou dizer qual, que é para manter um mínimo de suspense aqui com vocês. Mas é isso aí. Mas hoje, na verdade, nós vamos mesmo de Robert Bloch, o famoso criador de Psicose, com o conto Jack, o Estripador, seu criado, 1943, publicado originalmente na revista Weird Tales. Divirtam-se com o nosso Jack the Ripper. Jack, o Estripador, seu criado, Robert Bloch, 1943, publicado neste ano na revista Weird Tales. Olhei para aquele inglês de teatro. Ele me devolveu o olhar. Sir Guy Hollis? Perguntei. Eu mesmo. E tenho a honra de falar a John Carmody, o psiquiatra? Inclinei a cabeça afirmativamente. Percorri com o olhar a figura do meu ilustre visitante. Alto, magro, cabelos ruivos, o basto bigode tradicional. E o tweed, é claro. Podia adivinhar um monóculo escondido no bolso de seu colete e me perguntava se ele não teria deixado o guarda-chuva no vestíbulo. Mais do que isso, eu me perguntava por que cargas d'água havia Sir Guy Hollis, membro do corpo diplomático inglês, vindo desencavar aqui em Chicago um completo estranho. Sir Guy não melhorou as coisas sentando-se. Pigarreou, olhou nervosamente para os lados e bateu seu cachimbo na borda da minha escrivaninha. Só então abriu a boca. Mr. Carmody, disse ele. O senhor já ouviu falar de Jack, o Estripador? O assassino? Perguntei. Exatamente. O maior monstro dos últimos tempos, Jack, o Estripador, também conhecido como Jack, o Sanguinário. Já ouvi falar, disse-lhe. Conhece a sua história? Ouça, Sir Guy, o que é que o traz aqui, além do fato de querer me contar histórias? Não se trata de uma simples história. É uma questão de vida ou morte. Sua obsessão era tal que o havia levado àquele ponto. Eu não tinha outro remédio senão escutar. Afinal, é para isso que nós, psiquiatras, somos pagos. Vamos, disse-lhe, desenrole a sua meada. Foi em Londres, em 1888. Começou ele. Fim do verão, início do outono. O personagem de Jack, o Estripador, surgira não se sabe de onde.
embora errante, armada de um punhal, que vagava pelo East End e frequentava as casas de má fama de Whitechapel e de Spitalfields. Ninguém sabia de onde ele viera. Sabia-se apenas que semeava a morte na lâmina de um punhal. Punhal que golpeou tantas vezes, cortando a garganta e retalhando o corpo de 6 mulheres de Londres, todas elas prostitutas. A primeira carnificina teve lugar no dia 7 de agosto. Encontraram o corpo deformado por 39 punhaladas. Um assassinato pavoroso. Segunda vítima, 31 de agosto. O interesse da imprensa foi despertado e, mais ainda, o dos habitantes dos pardeiros de East End. Quem era o assassino desconhecido que andava entre eles e matava como queria, nas ruas desertas e suspeitas da cidade? E, principalmente, quando atacaria ele de novo? Isso aconteceu a 8 de setembro. A Scotland Yard enviou seus agentes especiais. Circulavam boatos de toda a espécie. A característica apavorante desses assassinatos suscitava hipóteses escandalosas. O assassino usava com perícia um punhal. Degolava suas vítimas e, depois de mortas, retalhava-as. Escolhia os lugares e as mulheres com uma deliberação diabólica. Ninguém o via nem a ouvia, mas durante a ronda, nas madrugadas nevoentas, os policiais davam com os restos mutilados e ensanguentados. A obra de Jack, o Estripador. Quem era ele? De quem se tratava? De um cirurgião demente? De um açougueiro? De um cientista louco? De um psicopata degenerado fugido de um asilo? De um aristocrata tarado? De um membro da polícia londrina? Foi então que os jornais publicaram o versinho, um verso anônimo que elevou ao auge a curiosidade pública. Apenas uma quadrinha irônica que dizia assim: não sou judeu nem carniceiro, e muito menos marinheiro. Sou fiel e bem antigo, quase que um velho amigo. Jack, o Estripador. E no dia 30 de setembro, mais 2 vítimas foram degoladas. Interrompi o relato de Sir Guy. É muito interessante, assinalei com uma sombra de sarcasmo na voz. Ele estremeceu, mas continuou a narrativa imperturbável. A seguir, silêncio em Londres por algum tempo. Silêncio e um medo inominável. Jack, o Estripador, a atacaria de novo? Esperaram durante todo o mês de outubro. O mais leve nevoeiro dissimulava sua presença temida, e a dissimulava tão bem que nada conseguia ser esclarecido a respeito da identidade ou dos traços do Estripador. As prostitutas de Londres tremiam sob o vento cortante de novembro. Tremiam e agradeciam aos céus por estarem vivas a cada novo dia. 9 de novembro, encontraram-na em seu quarto, seu corpo e sua cabeça arrumados cuidadosamente lado a lado. O Estripador se excedera. Foi o pânico, mas um pânico vão, porque ainda que os jornais, a polícia e o povo esperassem com o mesmo pavor doentio, Jack, o Estripador, não atacou mais. Passaram-se meses, 1 ano. O interesse imediato decaiu, mas a lembrança ficou. Diziam que Jack havia fugido para a América, que se havia suicidado. Diziam e escreviam. Não pararam de escrever depois disso. Teses, tratados, hipóteses, teorias. Mas até o dia de hoje ninguém sabe quem foi Jack, o Estripador. Nem porque matava, ou porque deixou de matar. Sir Guy calou-se. Esperava visivelmente que eu fizesse algum comentário. O senhor é um narrador notável, disse-lhe com uma leve tendência à ênfase. Possuo todos os documentos, explicou Sir Guy Hollis. Colecionei e estudei todos os dados existentes sobre o assunto. Muito bem, falei eu, dissimulando um bocejo. Sua historiazinha de horror conseguiu me divertir, Sir Guy. Foi muito gentil de sua parte negligenciar seus deveres na Embaixada Britânica para vir procurar um pobre psiquiatra e diverti-lo com suas anedotas. Aguilhoado, o resultado não se fez esperar.
Eu suponho que queira saber por que tudo isso me interessa. Sim, é exatamente isso que eu gostaria de saber. Por que tudo isso lhe interessa? Porque atualmente estou na pista de Jack o Estripador. Acredito que ele esteja aqui, em Chicago. Aquilo já era demais. O que está dizendo? Perguntei confusamente. Jack o Estripador está vivo em Chicago e eu estou à sua procura. Um momento, vamos com calma, retruquei. Ele não sorriu. Não era uma brincadeira. Vejamos uma coisa, disse-lhe. Em que ano aconteceram esses crimes? Em agosto e novembro de 1888. 1888? Mas se Jack o Estripador era um homem em pleno vigor, nessa data, é claro que a essa altura está mais do que morto. Ouça aqui, meu velho. Mesmo supondo que ele tivesse nascido naquela data, teria agora 57 anos. Acha que ele teria? Respondeu Sir Guy com um sorriso. Talvez se pudesse dizer que ela teria. Sim, porque Jack o Estripador bem poderia ter sido uma mulher. Sir Guy, o senhor não errou o endereço vindo me procurar. Está precisando urgentemente de um psiquiatra. É possível. Diga-me, Dr. Carmody, o senhor acha que eu estou louco? Olhei para ele e dei de ombros, mas fui obrigado a responder sinceramente. Francamente, não. Então talvez o senhor queira ouvir os motivos que tenho para acreditar que Jack o Estripador está vivo. Pois então fale. Há 30 anos que estudo esse caso. Fui pessoalmente aos locais dos crimes, falei com as pessoas do lugar, entrei em contato com amigos e também conhecidos das infelizes prostitutas assassinadas. Visitei homens e mulheres daquele bairro pobre de Londres. Reuni toda uma biblioteca de material concernente a Jack o Estripador. Analisei todas as teorias, das mais sensatas às mais absurdas e extravagantes. Não vou aborrecê-lo com as conclusões que tirei, mas quero lhe falar de outro tipo de investigações que produziu frutos mais substanciais. Estudei os crimes insolúveis, os assassinatos. Posso lhe mostrar recortes de jornais das maiores cidades do mundo. São Francisco, Xangai, Calcutá, Omsk, Paris, Berlim, Cairo, Milão. Daí vem a pista certa. Crimes sem solução. Mulheres degoladas com as desfigurações e mutilações específicas. Sim, venho seguindo um rastro de sangue, do Atlântico ao Pacífico, da Europa à África. Durante a Guerra de 14, o campo de ação foi a Europa, a seguir a América do Sul e depois, novamente, a América do Norte. 87 mortes semelhantes. Para um criminalista observador, todas elas trazem a assinatura de Jack, o Estripador. Recentemente houve o tão discutido massacre de Cleveland, está lembrado? Uma série abominável. E, para finalizar, 2 assassinatos recentes aqui em Chicago, no decurso dos últimos 6 meses. Um em South Dearborn e o outro em Halstead. Mesma técnica, mesmo tipo de crime. Tenho certeza absoluta que todos eles revelam a marca de Jack, o Estripador. Eu sorri. Uma teoria sem falhas, disse-lhe. Não ponho dúvidas quanto às provas que possui, nem quanto às suas deduções. O senhor é um criminalista e eu acredito nas suas palavras. Apenas uma coisa resta explicar. Uma coisa mínima, um pormenor de pouca importância, talvez, mas que merece ser mencionado. E qual é ele, se não se importa em dizer-me? Perguntou-me Sir Guy. Como é possível que um velho, digamos um homem de 85 anos, tenha cometido esses crimes? Sim, porque se Jack o Estripador tinha mais ou menos 30 anos em 1888 e vive até hoje, terá seguramente 85 anos. Sir Guy calou-se. Desta vez eu o tinha apanhado pelo pé, mas... E supondo-se que ele não tenha envelhecido?
disse o inglês em voz baixa. Como? Supondo-se que o estripador não tenha envelhecido, supondo-se que ele seja um homem jovem ainda hoje. Pronto, já supus por um momento. E agora chamarei minha enfermeira para que lhe dê um calmante. Não estou brincando, disse Sir Guy. Eles jamais brincam, disse eu. Todos acreditam firmemente ouvir vozes ou enxergar demônios, e apesar disso, nós os trancamos. Era cruel, mas necessário. Surtiu efeito, pois ele se levantou e postou-se na minha frente. É uma teoria delirante, concordo, disse. Todas as teorias referentes ao estripador o são. Aquela que pretende que ele seja um médico, ou que seja um maníaco, ou uma mulher. As razões alegadas com base nessas afirmações são realmente mínimas. Não há nada em que se basear. Sendo assim, por que a minha opinião seria pior do que as outras? Simplesmente porque as pessoas envelhecem, repliquei. Os médicos, os maníacos e as mulheres também. E os feiticeiros? O quê? Os feiticeiros? Os necromantes, os mágicos, os adeptos da magia negra. Aonde pretende chegar? Estudei bem a questão, disse Sir Guy. Estudei cuidadosamente todas as questões. Ao cabo de certo tempo, comecei a estudar as datas desses assassinatos. Ou melhor, a combinação formada por essas datas. Seu ritmo solar, lunar, estelar, seu aspecto sideral, sua significação astrológica. Ele delirava, mas eu não o interrompi. Suponha que Jack, o estripador, não matasse pelo prazer de matar. Suponha que ele tenha querido oferecer um sacrifício. Que espécie de sacrifício? Sir Guy deu de ombros. Disse que se oferecemos sangue ao Deus das Trevas, ele nos concede seus favores. Sim, se um sacrifício de sangue é feito em tempo certo, quando a lua e os astros estão propícios, e com o ritual adequado, os deuses das trevas concedem seus favores, o dom da juventude, a juventude eterna. Mas isso é um absurdo. Não, é Jack, o estripador. Levantei-me. Muito interessante a sua teoria, eu lhe disse. Mas apenas uma coisa me interessa, Sir Guy. Por que veio me contar tudo isso? Não sou especialista em feitiçaria, não sou nem policial, nem criminalista. Sou um médico psiquiatra, que tem uma coisa a ver com a outra. Sir Guy sorriu. Então, isso lhe interessa? Mas claro, deve haver uma razão. E há? Apenas eu queria antes assegurar-me do seu interesse. Agora vou lhe explicar meu plano. E qual é esse plano? Sir Guy olhou-me longamente e depois falou. John Carmody, nós iremos, eu e você, capturar Jack, o estripador. Foi assim que as coisas se passaram. Contei com todos os detalhes complicados e algumas vezes aborrecidos o conteúdo desta primeira entrevista, porque me parece muito importante. Ajuda a esclarecer o caráter e a atitude de Sir Guy, mas vejamos o que se passou em seguida. O plano era o seguinte. O senhor conhece as pessoas daqui, disse-me ele. Já me assegurei disto, e é, portanto, o homem que eu preciso. Eis porque vim procurá-lo. Entre as pessoas de suas relações contam-se muitos escritores, pintores, poetas, enfim, o que se pode chamar de inteligência. Por certo número de razões, pouco importa quais, cheguei à conclusão que Jack o Estripador faz parte desse meio. Agrada-lhe passar por um excêntrico. Tenho a impressão de que se o senhor me introduzir no seu grupo, encontrarei a pessoa que procuro. Não vejo inconveniente algum, respondi. Mas como acha que vai identificá-lo? Como o senhor mesmo disse, ninguém sabe como ele é. Tanto pode ser jovem como velho,
Jack o Estripador, o homem dos 7 instrumentos, rico, pobre, mendigo, ladrão, médico, artista, policial, como vai reconhecê-lo? Veremos. Sir Guy suspirou profundamente. Mas é preciso que eu o encontre imediatamente. Por que essa pressa? Sir Guy suspirou novamente. Porque dentro de 2 dias ele recomeçará a matar. Tem certeza? Absoluta. Veja, reconstruí o diagrama. Todos os assassinatos correspondem a certas frequências astrológicas. Se, como eu suponho, ele oferece um sacrifício sangrento para conseguir a eterna juventude, terá que matar nos 2 dias que se seguem. Observe a cadência dos seus primeiros crimes em Londres. 7 de agosto, em seguida 30 de agosto, 8 de setembro, 30 de setembro, 9 de novembro, intervalos 24 dias, 9 dias, 22 dias. Desta vez ele ataca 2 vezes, depois 40 dias. Evidentemente, cometeu outros crimes nesse entretempo, mas não foram descobertos e não lhe foram atribuídos. De qualquer maneira, tracei um diagrama baseado em todos os dados de que disponho. E garanto-lhe que ele matará nos próximos 2 dias. Eis porque preciso desaninhá-lo de qualquer forma. E eu continuo a lhe perguntar qual o meu papel em tudo isso. Saia comigo, disse Sir Guy. Apresente-me a seus amigos. Leve-me a reuniões e festas. Mas por onde devo começar? Pelo menos que eu saiba, meus amigos artistas são todos criaturas normais, apesar das suas excentricidades. O Estripador também, perfeitamente normal, salvo certas noites. A expressão longínqua reapareceu nos olhos de Sir Guy. Então, ele se transforma num monstro patológico e eterno que se esconde antes de matar, nas noites em que as estrelas dardejam seus raios em configurações flamejantes e mortais. Muito bem, disse eu. Eu o levarei e apresentarei a meus amigos, Sir Guy. Aliás, pessoalmente, já tenho mesmo vontade de ir. Vamos tomar um trago, pois estou precisando de um, depois de tudo o que acabou de me contar. Naquela noite, eu o levei ao ateliê de Lester Baston. Aproveitei enquanto estávamos no elevador para prevenir a Sir Guy. Baston é extremamente mordaz e seus amigos também. Esteja preparado para tudo. Eu estou, respondeu Sir Guy com seriedade absoluta. Enfiou a mão no bolso e tirou um revólver. Mas o que é isso? Perguntei. Se eu ouvir, serei rápido, respondeu Sir Guy sempre sério. Mas, meu velho, você não pode ir a uma festa de amigos com um revólver escondido no bolso? Não se preocupe, eu me portarei convenientemente. Era o que eu me perguntava. A meu ver, Sir Guy não era um homem perfeitamente normal. Saímos do elevador e nos dirigimos ao apartamento de Baston. A propósito, murmurei, como quer que o apresente? Quer que eu diga exatamente quem o senhor é e o que procura? Pouco importa. Acho que o melhor será dizer a verdade. Mas o senhor não acha que o Estripador, se por acaso ou por verdadeiro milagre estiver lá, se assustaria e procuraria se esconder? Acho que o choque produzido pelo anúncio de que estou à sua procura provocaria no Estripador um gesto qualquer que o denunciaria. O senhor não daria um mau psiquiatra, concedi. É uma teoria excelente, mas novamente lhe recomendo cuidado. É um grupo singular. Sir Guy sorriu. Estou preparado, declarou ele. Tenho meu plano. Haja o que houver, peço-lhe que não se surpreenda. Fiz um sinal de assentimento e bati na porta. Baston abriu e se espalhou no patamar. Seus olhos estavam tão vermelhos como as cerejas do seu Manhattan. Oscilou para a frente e para trás, examinando-nos com gravidade. Olhou de través para o meu chapéu coco e para o bigode de Sir Guy. Brincou ele. Apresentei-lhe Sir Guy. Sejam bem-vindos, disse Baston, fazendo gestos para que entrássemos com uma polidez exagerada. Ele nos seguiu, tropeçando pelo seu salão luxuoso e gritante.
Olhei com certo espanto o mundo de gente que se movia incessantemente em meio a uma cortina de fumaça. Todas as mãos seguravam um copo, todos os rostos exibiam um vermelho febril. De um canto a outro do grande salão, Prokofiev confundia-se com um ritmo africano. Sergei colocou seu monóculo. Viu então Laverne Gunnister, a poetisa, dar um soco no olho de Jaime Kralik. Viu Jaime cair no chão e chorar, até que Dick Poole inadvertidamente pisou-lhe o ventre ao atravessar a sala para serviço de bebida. Ouviu Nadia Villeneuve, desenhista de propaganda, dizer a Johnny Odcutt que ela achava as suas tatuagens de péssimo gosto, e viu Barclay Melton enfiar-se sobre a mesa da sala de jantar com a mulher de Johnny Odcutt. Suas observações zoológicas ter-se-iam prolongado indefinidamente se Lester Baston não tivesse avançado até o meio da sala e deixado cair um vaso de porcelana para obter silêncio. "Hoje temos entre nós 2 visitantes ilustres", bradou Lester, agitando seu copo vazio em nossa direção. "Não são outros, senão Morse e Charpentier. Morse é Sir Hollis, que faz não sei o que na Embaixada Britânica. Charpentier, como nenhum de nós ignora, é o nosso patrício John Carmody, eminente dispensador de bálsamo à nossa libido." Dirigiu-se a Sergei e, tomando-o pelo braço, arrastou-o para o meio do salão. Por um breve instante pensei que Hollis ia protestar, mas ele me tranquilizou com uma imperceptível piscadela. Estava preparado para qualquer eventualidade. "É costume entre nós, Sergei", falou Baston em voz alta, "submeter os nossos novos amigos a um pequeno interrogatório. É uma simples formalidade que faz parte dessas reuniões cheias de formalidades. Espero que compreenda. Está disposto a responder a essas perguntas?" Sergei sacudiu a cabeça afirmativamente e sorriu. "Muito bem", engrolou Baston. "Meus amigos, entrego-lhes este pacote de linho inglês. Podem começar seu trabalho." O jogo da verdade começou. Eu gostaria de escutar, mas Lydia Dare descobriu-me naquele instante e me arrastou para o vestíbulo com a eterna queixa de: "Querido, esperei pelo seu telefonema a tarde toda." Quando finalmente consegui livrar-me dela e voltar ao salão, o interrogatório improvisado estava no auge. Pela atitude geral, percebi que Sergei estava se saindo muito bem. Foi então que o próprio Baston lançou a pergunta que causou o alvoroço. "Posso perguntar-lhe o motivo que o trouxe ao nosso convívio? Qual é a sua missão, ô Morse?" Estou à procura de Jack, o Estripador. Ninguém riu. Talvez aquelas palavras tivessem surtido o mesmo efeito que em mim. Lancei uma olhadela aos meus vizinhos e comecei a me interrogar. Laverne Gunnister, Jaime Kralik, inofensivos. Dick Poole, Nadia Villeneuve, Johnny Odcutt e sua mulher, Barclay Melton, Lydia Dare, todos inofensivos. Mas que sorriso forçado nos lábios de Dick, e a cara afetada, dissimulada e constrangida de Barclay Melton. Reconheço que era absurdo, mas pela primeira vez eu via aquela gente por um novo prisma. E me perguntava o que seriam as suas vidas, as vidas secretas que levavam fora daquelas reuniões. Quantos dentre eles representavam um papel? Escondiam qualquer coisa? Qual deles podia adorar Hecate e oferecer àquela horrível deusa o sinistro sacrifício do sangue? O próprio Lester Baston podia usar uma máscara. A atmosfera pesou sobre todos por alguns momentos. Vi a pergunta brilhar nos olhos dos que participavam daquela estranha brincadeira. No meio da sala, Sergei, impassível, estava plenamente consciente da situação que criara e parecia divertir-se com ela. E eu me perguntei qual seria a razão daquela bizarra fixação sobre Jack o Estripador. Talvez ele também escondesse lá os seus segredos. Foi Baston que, como sempre, quebrou o encanto, levando as coisas para o ridículo. "Nosso amigo Morse não está brincando, meus queridos", disse. "Nosso primo inglês está realmente na pista do Estripador. Vocês todos devem ter ouvido falar de Jack o Estripador, pois não?
Um fulano que, se não me falha a memória, tinha na época a fama de ser muito cortante. Tinha mesmo uma maneira dilacerante de atrair a atenção. Pois bem, nosso amigo aqui acha que o estripador ainda vive e que está em vias de fazer suas vítimas aqui em Chicago, munido de uma faca de escoteiro. E, para ser mais exato, disse, sublinhando bem as palavras, está convencido de que o estripador pode muito bem estar aqui, entre nós. Suas últimas palavras provocaram risos abafados e as inevitáveis chacotas. Baston encarou Lydia Dare de modo reprovador. Não riam, vocês mulheres, disse afetadamente. Jack, o estripador, poderia ser uma mulher. Não há provas em contrário. Uma Jacqueline, a estripadora. Mas falando sério, o senhor realmente suspeita de um de nós? Perguntou Laverne Gunnester com uma voz aguda, fazendo caretas a Sir Hollis. Mas se faz uma eternidade que esse tal de estripador desapareceu? Não foi em 1888? Ahá, interrompeu Baston. Como é que está tão bem informada? Isso me parece suspeito. Fique de olho nela, Sir Guy. Talvez ela não seja tão jovem como parece. Essas poetisas têm uns passados obscuros. A tensão desaparecera, o encanto fora quebrado e a brincadeira ia descambando para o vulgar. O pianista que tocara a marcha olhava o piano com uma cara que augurava mal para Prokofiev. Lydia Dare lançava olhares furtivos à cozinha, esperando o momento oportuno de eclipsar-se e ir servir-se de mais um drink. Foi então que Baston descobriu o segredo. Adivinhe o que eu descobri? Vociferou ele. Nosso amigo Morse tem um revólver. O braço que lhe passara ao redor de Sir Guy, escorregando, havia encontrado o contorno duro do revólver que o inglês trazia no bolso. Conseguiu apossar-se dele antes que Hollis pudesse protestar. Olhei para Sir Guy com insistência, perguntando-me se a brincadeira já não estava indo longe demais. Mas ele tornou a me dar uma piscadela e eu me lembrei de seu pedido de que eu não me inquietasse. Assim, contentei-me em esperar, enquanto Baston, sob inspiração alcoólica, dirigia-se aos convidados. Tratemos nosso amigo Morse de maneira equitativa. Ele veio dos confins da Inglaterra. Sua missão, participar de nossa festa de hoje. Se ninguém se opuser, proponho que lhe demos uma oportunidade de descobrir o culpado, mas por meios violentos. E de que maneira será? Perguntou Johnny Odcut. Vou apagar a luz durante 1 minuto. Sir Guy ficará onde está, com seu revólver. Se o estripador se encontra nesta sala, poderá fugir, ou aproveitar a ocasião para eliminar seu perseguidor. Todos de acordo? A ideia agradou a todos. Os protestos de Sir Guy perderam-se no burburinho geral. Antes que eu pudesse atravessar a sala, Lester Baston já estava com a mão no comutador. Que ninguém se mexa, anunciou ele com voz falsamente solene. Vamos ficar em 1 minuto no escuro, talvez à mercê de um assassino. Escoada este lapso de tempo, acenderei a luz e procurarei os cadáveres. Escolham seus pares, senhoras e cavalheiros. A luz se apagou. Alguém cacarejou. Houve passos na escuridão, cochichos. Uma mão roçou meu rosto. No meu pulso, o tic-tac do meu relógio era ensurdecedor. Porém, mais forte ainda, eu ouvia outras batidas, as do meu coração. Absurdo ficar ali plantado na escuridão, no meio de um bando de imbecis semi-embriagados, e, no entanto, um verdadeiro terror estava escondido, vibrante na escuridão. Jack, o estripador, rondava numa escuridão semelhante. E Jack, o estripador, andava armado com um punhal. Jack, o estripador, tinha a mente de um louco e a determinação de um louco. Mas Jack, o estripador, estava morto e reduzido a pó após tantos anos pelas leis humanas. Apenas não há lei humana que prevaleça quando nos sentimos mergulhados na escuridão.
Escuridão que esconde o que protege. Quando tiramos a máscara das aparências e nos sentimos dominados por uma sombria determinação que não conseguimos identificar e que é irmã das trevas. Sir Guy lançou um grito penetrante. Ouviu-se um baque surdo e sinistro. Baston acendeu a luz. Todo mundo pôs-se a gritar. Sir Guy Hollis estava caído no chão, bem no meio da sala. Ainda segurava na mão o revólver. Examinei rapidamente todas as fisionomias, maravilhado pela variedade de expressões que os humanos tomam diante do horror. Laverne Gunnister gemia, escondendo o rosto nas mãos. Os olhares convergiam para o corpo de Sir Guy, que jazia no chão. Perfeito! Sir Guy levantou-se de um salto. Sorria! Uma simples experiência, hein? Se Jack o Estripador estivesse aqui entre os presentes e tivesse acreditado no meu assassinato, teria se traído de uma maneira ou de outra quando a luz se acendesse e ele me visse caído por terra. Estou convencido de vossa inocência coletiva e individual também. Apenas uma pequena encenação, meus amigos. Hollis olhou fixamente para Baston, que tinha os olhos fora das órbitas, e para todos os outros que se acotovelavam à sua volta. Voltou-se então para mim. Podemos ir, John. Já está ficando tarde. Voltando-se, dirigiu-se para o vestiário. Eu o segui. Ninguém disse uma palavra. Tornei a encontrar Sir Guy na noite seguinte, como havíamos combinado, na esquina de South Halstead com a Rua 24. Após o que acontecera na noite anterior, eu esperava tudo dele. Mas, encostado a um pórtico imundo, esperando a minha chegada, Sir Guy tinha um jeito prosaico. "Buh!" fiz eu, aparecendo bruscamente. Ele sorriu. Apenas um gesto revelador de sua mão esquerda indicou que procurara instintivamente seu revólver, no momento em que o fiz sobressaltar-se. "Pronto para a nossa viagem à Lua?" perguntei-lhe. Sim, estou contente por ter aceitado este encontro comigo sem me fazer perguntas. Isso prova que confia no meu discernimento. Tomou-me pelo braço e me conduziu suavemente pela rua. A neblina esta noite, John, disse Sir Hollis. Tal como em Londres. Inclinei a cabeça afirmativamente. E faz frio para estarmos ainda em novembro. Aqui-se de novo, balançando a cabeça e tremendo. Curioso, continuou ele num tom sonhador. O nevoeiro de Londres e o mês de novembro, o local e a hora em que Jack o Estripador mata. Sorri na escuridão. Permita-me lembrar, Sir Guy, que não estamos em Londres, mas em Chicago, e que hoje não é novembro de 1888, mas 50 anos mais tarde. Sir Guy devolveu meu sorriso sem convicção. Apesar disso, tenho certeza absoluta, murmurou. Olha à sua volta, essas ruelas emaranhadas, essas ruas sinuosas, como as do East End, têm pelo menos 50 anos. Estamos no bairro negro de South Clark, disse eu secamente. O que me trouxe aqui, não sei. Um pressentimento, confessou Sir Guy. Nada mais que um pressentimento. Quero andar por essas paragens. Essas ruas possuem a mesma configuração geográfica que as vielas onde o estripador vagabundeava e matava. É aqui que nós o encontraremos, John. Não nos bairros elegantes e profusamente iluminados. Aqui, na escuridão. A escuridão onde ele espreita e se esconde. Foi por isso que trouxe o revólver? Perguntei sem conseguir esconder na minha voz o sarcasmo e o nervosismo. Todas aquelas conversas e a incessante obsessão sobre o estripador me deixaram muito mais nervoso do que eu queria reconhecer. Poderemos precisar dele, disse Sir Guy gravemente. Além do mais, esta é a noite fixada. Suspirei. Continuamos a caminhar sem rumo certo pelo nevoeiro, percorrendo as ruas desertas. Aqui e ali, uma luz fosca indicava um botequim.
Fora disso, apenas sombras e trevas. Ruelas e vielas abriam-se à nossa direita e esquerda, à medida que descíamos a rua. Solitários e silenciosos, caminhávamos através do denso nevoeiro como dois vermes minúsculos perdidos numa dobra da mortalha. Estremecia esse pensamento. Eu também começava a me deixar contagiar. Se não tivesse cuidado, acabaria tão louco como Sir Guy. Não vê que não há uma alma na rua? Disse-lhe eu, puxando-o impacientemente pela manga do sobretudo. Ele virá, teimou Sir Guy. Esses locais o atraem. Era o que eu procurava, um lugar maléfico que atraia o mal. Toda vez que ele mata é num local sórdido. Deve ser um dos seus pontos fracos. Veja bem, o sórdido o fascina. Além do mais, as mulheres que ele necessita para vítimas são mais fáceis de encontrar nos pardieiros ou casas suspeitas das grandes cidades. Sorri. Muito bem, entremos então nesses pardieiros e casas suspeitas, sugeri. Estou morto de frio, preciso beber qualquer coisa. Esse maldito nevoeiro penetra nos ossos da gente. É muito bom para vocês ingleses. Quanto a mim, gosto de estar em lugar quente e seco. Saímos da nossa rua e desembocamos numa ruela. Diante de nós, através da bruma, vislumbrei uma luz azulada e embaçada. Uma lâmpada pendia sob certos anúncios de bebida. A entrada de um botequim de última categoria. Vamos nos arriscar, disse eu. Estou começando a congelar. Vá na frente, disse Sir Guy. Eu precedi no caminho estreito. Paramos diante da porta daquele local infecto. O que está esperando? Perguntou ele. Estou dando uma espiada, respondi. Este não é um bairro lá muito tranquilo, Sir Guy. Jamais se sabe o que nos pode acontecer. Eu preferiria que não caíssemos em má companhia. Certos bistrôs negros detestam a freguesia dos brancos. Excelente ideia, John. Eu acabava de inspecionar o lugar através da porta. Parece que não há ninguém, murmurei. Vamos tentar. Entramos num bar miserável. Uma luz fraca vacilava sobre o balcão, sem, no entanto, conseguir atravessar a escuridão na qual estavam mergulhadas as mesas no fundo. Um negro gigantesco estava refestelado negligentemente sobre o balcão. Um gigante negro de maxilares de prognata e torso de gorila. Mal se moveu quando entramos, mas suas pálpebras piscaram rapidamente, e só por isso percebi que ele notara nossa presença e que nos estava examinando. Boa noite, falei. Não se deu ao trabalho de responder, continuando a nos medir da cabeça aos pés. Então ensaiou um sorriso. Boa noite, cavalheiros. O que vão tomar? Gin, disse eu. 2 gins. Que frio. Ele serviu as bebidas, eu paguei e levei os copos para uma das mesas. Viramos o conteúdo de uma só vez. O fogo da bebida nos aqueceu. Fui até o balcão apanhar a garrafa. Sir Guy e eu tomamos outra dose. O negro enorme voltou ao seu torpor, conservando os olhos semicerrados em caso de alguma atividade intempestiva. O pêndulo do relógio tic-taqueava sobre o bar. Lá fora o vento aumentara, abrindo claros no espesso nevoeiro. Sir Guy e eu continuamos no nosso cantinho, bebendo gin. Afinal, o inglês pôs-se a falar, enquanto as sombras se amontoavam à nossa volta para escutar. Ele batia sempre na mesma tecla, repetia tudo o que já dissera na primeira entrevista comigo, como se falasse pela primeira vez. O que querem? Esses infelizes obsessionados são assim mesmo. Eu o ouvia com um bocado de paciência. Enchi seu copo outra vez, e outra vez mais. A bebida o tornava ainda mais loquaz. Ele era inesgotável. Os sacrifícios sangrentos com o fim de obter a eterna juventude, tudo isso ele repetiu 2 ou 3 vezes, e culminando a sua rocambolesca história, afirmava convictamente que Jack, o estripador, estava nas redondezas aquela noite. Muito bem, disse eu, incapaz de me conter por mais tempo. Digamos que sua teoria é certa, mesmo que para isso seja necessário negligenciar todas as leis naturais
e agarrar-se a incríveis superstições. Digamos, só para não discutir, que o senhor tem razão. Jack o Estripador é alguém que conseguiu o meio de prolongar sua existência fazendo sacrifícios humanos. Viajou por todo o mundo, como o senhor afirma. Atualmente encontra-se em Chicago e se prepara para matar. Tudo isso explicado, suponhamos que tudo o que o senhor diz é a mais sacrossanta verdade. E daí? O que quer dizer com esse "e daí"? Perguntou Sir Guy. Simplesmente, e daí? Respondi. A verdade de tudo isso não prova que só porque o senhor está sentado num bar imundo de Southside, Jack o Estripador vai entrar e deixar que o senhor o mate ou o entregue à polícia. Não sei mesmo o que fará se algum dia o encontrar. Sir Guy engoliu seu gin de um trago só. Capturarei este crápula infame, disse. Eu o prenderei e o entregarei nas mãos do governo, juntamente com toda a documentação que reuni sobre ele e seus horríveis crimes. Gastei uma fortuna para me aprofundar nesse caso, uma verdadeira fortuna. Sua captura solucionará centenas de crimes que ficaram até hoje sem explicação. Disso eu tenho certeza. Afirmo-lhe que um monstro demente está solto no mundo, um monstro sem idade, eterno, que oferece sacrifícios humanos a Hecate e aos deuses das trevas. In vino veritas. Não seria todo esse falatório consequência do abuso do gin? Pouco importava. Sir Guy tomou mais um trago. Eu fiquei ali, sentado à sua frente, sem saber o que ia fazer. Ele caminhava a passos largos para um estado de embriaguez histérica. Outra coisa, falei mais pelo prazer de discutir do que na esperança de obter alguma informação. O senhor, afinal, não explicou o que o faz acreditar tão firmemente que vai se encontrar com Jack o Estripador. Ele virá, disse Sir Guy. Sou médium, e sei. Sir Guy não era médium, estava apenas bêbado. Toda aquela história acabava por me irritar. Havia mais de uma hora que estávamos sentados lá e eu tinha sido obrigado a fazer o papel de ama seca e de servir de auditório para a conversa fiada de um idiota. Além do mais, ele nem ao menos era um paciente meu. Por hoje chega, disse eu, apanhando a garrafa para impedir que Sir Guy se servisse de outra dose. Agora vou lhe propor outra coisa. Vamos chamar um táxi e sair daqui. Já é tarde e seu perigoso amigo parece não estar disposto a aparecer. Eu, se fosse o senhor, amanhã remeteria ao FBI toda a documentação conseguida a respeito de Jack o Estripador. Se está tão convencido de sua inverossímil teoria, eles poderão fazer uma investigação extremamente profunda e encontrar o seu homem. Não, disse Sir Guy com a teimosia típica dos ébrios. Nada de táxi. De qualquer forma, vamos sair daqui, disse eu consultando meu relógio. Já passa de meia-noite. Ele suspirou, levantou os ombros e ergueu-se titubeante. Dirigindo-se para a porta, tirou o revólver do bolso. Vamos, dê-me isso, falei. Não pode andar pela rua com isso na mão. Peguei o revólver e guardei-o no bolso do meu sobretudo. Depois tomei-o pelo braço e o guiei até a porta. O negro do bar não se moveu até que saímos. Encontramo-nos arrepiados na escura ruela. O nevoeiro estava ainda mais espesso. Não se conseguia distinguir nenhuma das extremidades da rua. Estava frio, úmido e escuro. Com o nevoeiro ou sem ele, um vento leve sussurrava segredos assustadores às sombras que nos rodeavam. O ar frio deu a Sir Guy o choque que eu esperava. A neblina e os vapores do gin não se combinam bem. Ele titubeava enquanto eu o guiava lentamente pela bruma. Apesar de sua dificuldade em manter-se de pé, Sir Guy perscrutava com apreensão a ruela, como se esperasse de um momento para o outro a aparição de alguém. Eu já havia perdido a paciência. Tudo isso não passa de estupidez, disse furioso. Francamente, vamos acabar de uma vez com essa tolice de Estripador. Isso já é levar a brincadeira longe demais. Brincadeira? Ele se voltou para me encarar. Através da bruma distingui sua fisionomia descomposta. Chama isso de brincadeira? E o que é então? Uma loucura? Por que se obsessiona em perseguir esse assassino mítico?
porque em Londres, murmurou ele. em 1888, uma das prostitutas que Jack, o estripador, assassinou era minha mãe. O quê? Após o assassinato, fui reconhecido por meu pai, que me legitimou. Juramos encontrar o estripador, mesmo que tivéssemos que pagar com a vida. Meu pai foi o primeiro a iniciar as investigações. Morreu em Hollywood em 1926, na pista do estripador. Disse que foi atingido por um agressor desconhecido durante uma briga, mas eu sei quem foi esse agressor. Então eu continuei sua obra, compreende, John? Perseverei. Eu não desistirei até que o encontre e o mate com as minhas próprias mãos. Ele roubou a vida de minha mãe e a de centenas de outras pessoas para que o seu ser infernal se perpetuasse. Tal qual um vampiro, ele se alimenta de sangue. Como um demônio, ele percorre o mundo para matar. Ele é astuto, diabolicamente astuto. Mas não descansarei enquanto não o encontrar. Eu juro. Então eu acreditei. Ele não renunciaria. Não era efeito do Jim. Era tão fanático, tão determinado e implacável como o próprio Jack, o estripador. No dia seguinte estaria sóbrio, pensei, e continuaria sua busca. Talvez entregasse mesmo toda a sua documentação ao FBI. Mais cedo ou mais tarde, com sua tenacidade e com o objetivo que o impulsionava, ele teria êxito. Vamos, eu lhe disse, guiando-o pela rua estreita e deserta. Espere um momento, falou Sir Guy. Dê-me o revólver. Sentir-me-ei melhor com ele no bolso. Empurrou-me para um canto mais escuro da ruela. Tentei dissuadi-lo. Ele insistiu. Deixe-me ficar com o revólver, John, murmurou. Está bem. Enfiei a mão no bolso e o tirei. Mas não é um revólver? Protestou ele. É uma faca? Eu sei. Enfiei a faca em seu corpo. John! Gritou ele. Deixe o John sossegado, murmurei brandindo a faca. Melhor será que me chame Jack. Fim.